Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje é falar sobre ansiedade, de uma maneira um pouquinho diferente dos outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Quando eu quis trazer esse tema foi diante de um evento que eu vi no programa Big Brother. Não sei se vocês viram que, se eu não me engano, numa terça-feira ou foi numa segunda-feira, eu não me recordo agora a data exatamente, que um participante que tem um apelido de Cara de Sapato, que é um jogador de MMA, ele teve uma crise de ansiedade na hora de dormir. E aquilo ali assustou muitas pessoas e também fez com que a gente se questionasse o que estava acontecendo para que ele desenvolvesse ali uma crise, né? Muito provavelmente ele já tem um transtorno de ansiedade. Porém, a gente entende que crises de ansiedade vêm sempre diante de algum evento que a pessoa não está dando conta. Um evento como um jogo no Big Brother, né? Onde você precisa pensar o tempo todo em como você vai agir, de que maneira você vai agir. Você está com pessoas diferentes. E para a pessoa que tem ansiedade, eles gostam muito de estar no seu conforto e sobre o controle das situações. E quando você está num programa como esse, como o Big Brother, como um reality show, ali você não tem controle de absolutamente nada, porque o tempo todo existe uma manipulação para cada atitude que tem ali por trás das câmeras. Então a gente precisa entender que o transtorno de ansiedade é um transtorno que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. E que se você tem alguma crise como essa que ele teve, existem algumas dicas que a gente pode trazer para vocês. A primeira dica é: procure um profissional qualificado da psicologia e talvez da psiquiatria. Por que eu coloco talvez? Porque se você for no psicólogo, ele vai conseguir avaliar se existe a necessidade de você ir tomar medicação ou não. Agora, o psiquiatra, muitas vezes, ele também pode fazer essa avaliação. Mas se você não sabe exatamente como é esse profissional, pode ser que você seja medicado antes de você entender o que a sua ansiedade está querendo te dizer. É claro que eu quero deixar claro aqui que um transtorno como esse, muitas vezes ele precisa ser tratado com medicação e com psicoterapia. Um outro ponto é: o transtorno de ansiedade tem uma diferença muito grande entre ansiedade e medo. Muitas vezes as pessoas confundem as duas situações. O medo é quando eu tenho medo de algo que é real. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou de frente a um leão e ele está mostrando para mim que ele vai atacar, isso se chama medo. Então eu ajo diante de um medo que é vigente, que está sobre o meu olhar, para que então eu possa fazer algo, fugir, paralisar, e aí o seu corpo e o seu cérebro irá responder diante desse evento. A ansiedade, muitas pessoas acham que é um medo constante, mas é muito pelo contrário. A ansiedade, ela sempre vem diante de algo que eu não sei o que é, do que eu não posso controlar. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou aqui na minha sala e eu fico o tempo todo pensando que pode entrar alguém aqui, que essa pessoa pode me matar, que essa pessoa pode fazer alguma coisa, qual é a probabilidade de uma pessoa entrar aqui hoje? É muito pequena, não é mesmo? Porque eu estou num ambiente fechado. Uma outra situação é que isso não acontece todos os dias na vida das pessoas. A gente sabe que o mundo está muito perigoso, mas ao mesmo tempo é um sentimento de algo que não é visível. Então é sempre algo que eu antecipo o meu futuro. Então a pessoa que tem aí um transtorno de ansiedade, ele tem uma antecipação o tempo todo do que pode vir a acontecer na vida dele. E aí eu te falo, se questione. Quando vir esse sentimento de ansiedade, do tipo, nossa, o avião vai cair porque eu estou dentro dele. Se questione, quantos aviões caem por dia? Será que a turbulência pode causar um acidente aéreo? A gente sabe que não,
pelo menos o que os grandes estudiosos sobre aeronaves, eles falam que turbulência não faz com que um avião caia. Até porque senão o avião não poderia arremeter e voar em locais que poderiam trazer turbulência, certo? Então a gente vai se questionando e vai buscando o que é real daquela situação que o meu cérebro está criando o tempo todo. Paciente que tem ansiedade são pacientes que têm muita dificuldade em lidar com situações que desagradam. E muitas vezes são pacientes que têm dificuldade de falar o que sente, né? Tá tão desencadeando dentro dele mesmo que ele acredita que aquilo ele não vai resolver. Então a gente precisa também olhar para esse evento e entender o que o meu corpo está dizendo que eu preciso modificar. Será que tudo que eu estou fazendo na minha vida está dando certo? Será que as atitudes que eu estou tomando hoje são atitudes que eu gostaria de tomar? Por isso que eu sempre falo para os meus pacientes: respire fundo, não tome decisões precipitadas e tenta entender o que seu corpo está sinalizando. Porque quando a gente entende a sinalização dele, a gente consegue compreender melhor o que esse evento que está acontecendo hoje pode me causar. E aí eu posso me ausentar ou não dessa situação. Então fica aqui um pouquinho para vocês sobre o que é o transtorno de ansiedade e para que vocês entendam que qualquer pessoa está sujeita a passar até um participante do Big Brother. Um beijo e até mais!